Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Vamos fazer a correção, tá certo? Da ficha de exercício número 1, que foi trabalhado com o conteúdo progressão aritmética, tá certo? Tivemos a ficha 00 com 3 questões, né? Acredito que 3 questões simples. Então, vamos fazer a correção da ficha de número 1, tá certo? Lembrando que foram 5 questões. A primeira questão nos diz o seguinte: em relação à progressão aritmética, e aí está sendo dada a progressão 10, 17, 24, determine, letra A, o termo geral dessa PA, letra B, o seu 15º termo, e letra C, a soma do A10 com o A20. Então vamos lá, vamos aqui para a nossa letra A. Então a letra A, quando diz aqui o termo geral dessa PA. O que é termo geral dessa PA? É você pegar a fórmula, escrever a fórmula e, de acordo com a sequência, nós conseguimos separar o quê? O primeiro termo e conseguimos colocar também a razão, tá certo? O primeiro termo é 10, né? Começa aqui com o número 10, e a razão, que é a diferença aqui de um sucessor para um antecessor, perceba que é 7, ok? Então, isso aqui é o que nós chamamos de termo geral. N a gente não vai substituir porque nós não sabemos quantos termos vão ser pedidos aí para a gente descobrir. Então nós chamamos isso aqui de termo geral da progressão aritmética. Substituímos apenas o primeiro termo e a razão, tá ok? Já na letra B está pedindo para a gente descobrir o 15º termo, tá certo? Então, como eu já falei e venho falando para vocês, dá para a gente continuar essa sequência aqui de 7 em 7 até chegar no 15º termo. No caso aqui eu optei pela fórmula, tá certo? Então queremos descobrir o 15º termo, o primeiro termo da sequência é 10, a quantidade de termos, quantos termos tem essa sequência? Essa sequência vai ter 15 termos, tá? E a razão é 7, porque vimos que aumenta de 7 em 7. Lembrando que é uma sequência crescente, né? Então eu coloquei aqui a fórmula, o termo geral da progressão aritmética, e o que nós vamos fazer é substituir os valores. A1 é 10, N é 15 e a razão é 7, tá ok? Lembrando que aqui a gente resolve o parênteses primeiro, então repete os demais valores, ficou 14, 14 vezes 7, né? Repete aqui o 10 e o sinal de mais, lembra que primeiro resolve a multiplicação, 14 vezes 7 vai dar 98 e no final somamos 98 com 10, 108 é o 15º termo dessa progressão aritmética, beleza? Vamos fazer a letra C, então eu vou passar aqui e vamos aqui para a letra C. Na letra C está pedindo a soma, mas está pedindo a soma apenas de 2 termos, ó, do A10 e do A20. Nós descobrimos na letra B o A15, tá certo? Se por acaso você fez a sequência, você já sabe quem é o A10. Teria que fazer mais 5 termos, descobrir quem é aí o A20, e depois disso era só somar os dois. Como eu fiz usando a fórmula, então a gente vai ter que fazer calcular o A10, calcular o A20 para depois poder somar esses dois valores, tá certo? Então eu vou separar os dados aqui para descobrir primeiro o A10. Então A10 a gente quer descobrir, o primeiro termo é 10, N, que é a quantidade de termos, eu estou querendo encontrar o 10º termo, então N vai ser 10 e a razão é 7. Então a diferença da letra B para essa é que aqui eu estou querendo aqui trabalhar com 10 termos e não com 15 termos. Substituir os valores, novamente repito, se a gente for comparar, a única coisa que mudou foi o N, que na letra B foi 15 e aqui está sendo um 10. Então subtraímos 10 menos 1, 9, temos 9 vezes 7, 63, 63 mais 10, 73. Então esse aqui é o 10º termo, falta descobrir o 20º termo. O 20º termo, né, vamos separar os dados, novamente, primeiro termo é a mesma coisa, é 10, a razão é a mesma coisa, é 7, o que muda é apenas a letra N, que nesse caso agora é 20, e a razão 7. Substituímos lá na fórmula,
Tá? A única alteração é o n, que aqui está sendo 20. Então 20 menos 1, 19. 19 vezes 7, né, vai dar 133, né, porque se fosse 20 vezes 7 daria 140, né? 19 você diminui 7. E aí nós temos 133 com 10, 143. Ok, temos o 10º termo, temos o 20º termo. O enunciado quer saber a soma desses dois termos. Somando 73 com 143, chegamos no valor 216. Beleza? Então isso aqui corresponde à soma, né, do A10 com o A20. Beleza? Segunda questão. Determine o 20º elemento e a soma dos termos da seguinte progressão aritmética. 2, 7, 12, 17. Veja que o enunciado está trazendo para a gente duas perguntas. Determine o 20º elemento e a soma. Veja que quando eu trabalhei com vocês progressão aritmética, em nenhum momento eu falei sobre soma dos termos. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Nesse caso, eu não vou considerar a fórmula da soma da progressão aritmética. Até porque eu não tinha explicado para vocês. Só se alguém tivesse pesquisado alguma coisa, aí tudo bem, usaria a fórmula. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Primeiro, vamos descobrir aqui o 20º termo. Então, para a gente chegar nesse 20º termo, né, vamos analisar o que é que a gente tem aqui. Ó. Tem o primeiro termo, que é 2. A quantidade de termos, que vai ser 20, são 20 termos. E a razão aí, percebe que a diferença aqui entre um sucessor e um antecessor é 5. Tá ok? Então, pegamos a fórmula e aí a gente vai descobrir o 20º termo. Lembrando aqui que o primeiro termo é 2, que a quantidade de termos é 20 e que a razão aqui é 5. Tá bom? Resolvemos o parênteses, 20 menos 1, 19. 19 vezes 5 vai dar 95. 95 mais 2 corresponde a 97. Beleza. Chegamos aqui no 20º elemento, descobrimos ele em 97. Falta responder a outra pergunta. E a soma? Como é que a gente encontra a soma dos termos? Aí eu fiz da seguinte maneira. Levei em consideração os 4 termos que a gente já tinha. E aí a gente vai somando de 5 em 5 até completar os 20 termos. E aí chega no 97, que é justamente o 20º termo. E para a gente chegar nessa soma dos termos, teríamos que somar todos esses elementos, somar os 20 elementos e chegar no resultado 990. É lógico que dessa forma vai dar bem mais trabalho do que usando a fórmula, mas o que eu levei em consideração aqui foi até que ponto eu tinha explicado o conteúdo para vocês, tá certo? Então, como eu não tinha explicado a soma dos termos, uma saída coerente seria fazer essa sequência. De repente alguém pergunta, professor, se eu não quisesse ter usado a fórmula, se eu analisei e vi que eu teria que descobrir todos para poder somar, então eu fiz essa sequência, descobri o 97 e depois eu somei. Beleza, você não teve o trabalho de calcular aqui usando o termo geral. Mas aí é uma questão de escolha de opção, tá ok? Terceira questão. Determine quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Se a gente for analisar assim, talvez passe desapercebido, mas isso é uma progressão aritmética, né? Quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000? Bom, primeira coisa, eu preciso estabelecer quem é o primeiro múltiplo de 9 depois do 100. Então, como é que eu vou fazer isso? Vê só, antes aqui do 100, o último número que é múltiplo de 9 é o 99. 99 é múltiplo de 9. Então, 99 mais 9 é 108. Então, 108 está depois do 100. 108 está depois do 100. Então, ele é o primeiro termo dessa progressão aritmética. E depois vai aumentando de 9 em 9. 108 é 117, 126... 135 e sucessivamente. O problema é que isso vai até 1000. Então são muitos números que a gente teria que fazer isso. Não estou querendo dizer que não daria para fazer dessa forma. Dá, mas vai dar muito trabalho.
Só que agora a gente tem que descobrir qual é esse último número. Eu não posso sair chutando um valor, tá certo? Então, qual vai ser o último valor? O último valor é o 999, tá certo? 999. Nesse caso até que fica fácil, porque 9, né? 99 é antes de 100, 999 é antes de 1000, tá certo? Como é que a gente descobriria, se fosse um número qualquer, esse último aqui? A gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Como é que a gente poderia fazer isso aqui? A gente pode fazer isso aqui da seguinte maneira. Vamos ver. Eu tenho lá o número 1000. Aqui. Eu tenho o número 1000. Vamos fazer de conta que eu estou escrevendo bem legal, bem legível. E estou querendo dividir isso aqui por 9. Beleza? Aí a gente pega aqui 10 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 10, 10. 10 para 9, 1. Baixa o próximo. Baixa o 0. Aí fica 10 de novo. 10 dividido por 9, 1. 1 vezes 9, 9. 9 para 10. 9 para 10, já ia colocando errado. 9 para 10, 1. Baixa o próximo número, 0. 10 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 9, 9 para 10, 1. Chegou nessa parte, a gente fecha a conta, não é assim? Ou iria continuar se fosse número decimal. E temos o número 111. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: o que nos interessa é o resto da divisão. Porque 1000 ele não é múltiplo de 9. Se 1000 não é múltiplo de 9, como é que eu faço para chegar agora no resultado? Aí eu pego esse número 1000 e vou diminuir justamente o resto da divisão, que foi o número 1. Então, 1000 menos 1, 999. Desse jeito você vai fazer para qualquer número, para qualquer múltiplo que você queira. Divide o número final pelo múltiplo, o resto da divisão é só subtrair e o resultado que você achar aqui vai ser aí o último número, no caso dessa sequência de múltiplos, tá beleza? Por isso que é 999. E aí com isso agora eu consigo separar os dados para a gente trabalhar aqui. E a gente quer descobrir N, quantidade de termos. Eu quero descobrir a quantos múltiplos, eu quero descobrir N, quantidade de termos. Então vamos separar os dados. O último termo é 999. O primeiro termo é 108. Tá? N, quantidade de termos, é justamente o que a gente quer descobrir. Por isso que tem uma reticência aqui no meio, ó. Porque eu não sei quantos termos existem entre 108 e 999, e a razão é 9, lembrando que são os múltiplos de 9, está aumentando de 9 em 9. Aí eu pego isso e jogo na fórmula, né? O AN é o 999, o primeiro termo é 108, N eu não sei quem é, e a razão é 9. Feito isso, 2 pontos aqui a gente vai fazer. Primeiro ponto, né? Levar em consideração que esse 9 aqui, eu tenho aqui um monômio, então ele tem que multiplicar os 2 termos que aparecem dentro do parênteses. E esse 108 aqui, se você quiser adiantar, ele está positivo. Eu vou trazer ele para o primeiro membro e ele vai ficar negativo, tá certo? Então já adiantei o 108, passei para o primeiro membro, ficou negativo, já para subtrair com 999. E do lado direito da igualdade eu multipliquei aqui esse fator aqui, né? O 9 pelo n menos 1. Então 9 vezes n ficou 9n, e 9 vezes menos 1 ficou aí menos 9. Posso subtrair 999 de 108, dá 891. Para adiantar, eu peguei o 9 negativo, levei ele para o primeiro membro, ele já passou positivo. 891 com 9, 900. E aí eu já inverti tudo, não precisa mudar sinal, né? Quando a gente inverte os dois lados, temos aí 900 dividido por 9, que corresponde a 100. Então existem 100 números entre 100 e 1000 que são múltiplos de 9, tá ok? Dá para você fazer a sequência completa, mas veja que são 100 termos, né? Vai dar um pouquinho de trabalho para se chegar nesse resultado, tá ok? Quarta questão,
Ao financiar uma casa no total de 20 anos, Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira: para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 50, a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior. Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é de R$ 150, determine o valor da prestação no último ano. Então, vê só, dessa forma, o enunciado desse jeito, vai ficando complexo para a gente analisar, né, e organizar isso tudo. Mas se a gente vai por partes e vai separando os dados aqui, a gente consegue compreender e perceber que isso trata-se de uma progressão aritmética. Então, vamos lá. A gente quer descobrir o quê? Considerando que o valor da prestação no primeiro ano é de R$ 150, no caso seria o nosso A1, 150. Determine o valor da prestação no último ano. Então eu quero saber o último termo da sequência. Por isso que o AN é a nossa interrogação. Ok? E são em quanto tempo isso? No começo do enunciado vai dizer, ó, ao financiar uma casa no total de 20 anos. Tá aqui, ó, 20 anos. A próxima informação ela aparece, se você não tiver cuidado, ela pode te atrapalhar. Carlos fechou o seguinte contrato com a financeira: para cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual. Então veja que o valor da prestação não aumenta de mês a mês, porque durante 12 prestações é o mesmo valor. Então o valor da prestação ela só aumenta de ano em ano. Então os intervalos que eu vou considerar aqui é de um ano após um ano. Então são 20 anos, N é 20. E a razão aumenta quanto a cada ano? Aumenta 50 reais. Então é a nossa razão. Começa com 150, vai aumentando de 50 em 50 durante 20 anos. Então eu tenho uma progressão aritmética, quero descobrir esse último termo, quero descobrir o AN. Então substitui os valores, ó, A1 é 150, N é 20 e a razão é 5. Podemos subtrair o parênteses, ó, vai ficar 19 e repete os demais termos. 19 vezes 50, 950 e para finalizar, 150 mais 950 corresponde a 1.100. Então a última prestação que ele vai pagar vai ser uma prestação de R$ 1.100. Tá certo assim? Então veja que se a gente começar a organizar os dados, né, a coisa vai clareando, né, vai se encaixando dentro da progressão aritmética. E para finalizar, né, a nossa quinta questão, o preço de uma máquina nova é de R$ 150 mil. Com o uso, seu valor sofre uma redução de R$ 2.500 por ano. Novamente, o tempo aqui, os intervalos em ano. Sendo assim, por qual valor o proprietário da máquina poderá vendê-la daqui a 10 anos? Então, vamos separar os dados. Um detalhe, veja que o valor sofre uma redução. Significa que a razão aqui é negativa. A gente tem que se ligar nisso, senão pode passar desapercebido e a gente fazer o cálculo contrário. Existe uma redução. A progressão aqui ela é decrescente. Então, o último termo, que é o último valor, né, digamos assim, depois de 10 anos, quanto vai estar custando essa máquina, é o que a gente quer descobrir. O A1 é o 150 mil, que é o valor original, o valor inicial da máquina. N, que é a quantidade de termos, corresponde a 10, porque são 10 anos de utilização. E a razão é 2.500, porque fala que ocorre uma depreciação do valor, né? Sofre uma redução do valor de R$ 2.500. Mas como sofre uma redução, a gente tem que se ligar que essa razão é negativa. Se você esquece esse menos, teu cálculo vai ficar todo confundido aí, tá certo? Ao invés de você fazer uma coisa, vai terminar fazendo outra. Então substitui os valores realmente com essa quantidade de zeros. Cuidado para não colocar aqui os zeros dos centavos. Percebam que os zeros dos centavos, na hora do cálculo, a gente sempre tira, tá certo? N é 10 menos 1 e a razão por ser negativa eu coloquei ela entre parênteses, tá certo? Então eu resolvi aqui, ó, 10 menos 1 ficou 9. Para a gente multiplicar isso aqui, lembre-se que tem um jogo de sinal aqui entre o mais e o menos. Então vai fazer o jogo de sinal, mais vezes menos vai ficar menos, e vai multiplicar 9 vezes 2.500, que corresponde a 22.500. Então no final nós temos 150 mil menos 22.500. Aí o que eu estava falando no início,
Se você esquece de colocar esse sinal de menos, aqui iria ficar um mais. Então, ao invés de você subtrair no final, você iria terminar somando. Ao invés de diminuir o valor da máquina, você iria aumentar o valor da máquina. E aí, com certeza, teria no gabarito para marcar, mas de forma equivocada, porque a resposta correta é 127.500. Tá ok? Então, com isso a gente chega ao final, né, da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer coisa, né, entre em contato que a gente vai tirando as dúvidas na medida do possível. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.